um mundo de sonhos exagerados e deslumbrantes, cheio de murmúrios instantaneamente destruídos. Shuming Roy, que estava em sono profundo, sentiu uma dor latejante anormal em sua cabeça, como se alguém o atacasse impiedosamente com uma vara. Não, era mais como se um objeto afiado tivesse perfurado suas têmporas, seguido por uma torção. Que dor! Muita dor! Minha cabeça dói muito! Em seu estupor, Zhou Mingrui tentou se virar, olhar para cima e sentar-se. No entanto, era completamente incapaz de mover seus membros, como se tivesse perdido o controle sobre seu corpo. Pelo que parece, ainda não estou acordado. Ainda estou em um sonho. Quem sabe, talvez a próxima cena será de eu pensando que já estou acordado, mas na verdade ainda estou dormindo. Zhuo Min Ruiqi, que não estava familiarizado com tais situações, tentou seu melhor para se concentrar, a fim de escapar das correntes colocadas sobre ele pela escuridão e confusão. No entanto, enquanto ainda em seu devaneio, o que podia convocar era etéreo como um nevoeiro fugaz. Ele encontrou seus pensamentos difíceis de controlar e compreender. Não importava o quanto tentasse, ainda perdia o foco enquanto pensamentos aleatórios surgiam em sua mente. Por que eu teria uma dor de cabeça tão excruciante de repente no meio da noite? E dói muito! Poderia ser algo como uma hemorragia cerebral. Porra, não me diga que eu vou morrer jovem. Eu preciso acordar, agora! Hã? Por que não parece mais doer tanto quanto antes? Mas por que ainda parece que uma faca está cortando meu cérebro? Pelo que parece, é impossível dormir. Como vou aparecer para trabalhar amanhã? Por que ainda estou pensando em trabalho? Isso é uma dor de cabeça autêntica. Claro que tenho que tirar uma folga. Assim não tenho que me preocupar com os resmungos do meu gerente. Ei, colocando dessa maneira, não parece tão ruim. Eu posso acabar tendo algum tempo livre para mim. A dor latejante logo se intensificou. Zhou Mingrui quase desmaiou devido à dor. Ele sentiu como se alguém tivesse acendido uma fogueira dentro de seu crânio. O fogo queimava seus pensamentos, destruía sua consciência e fazia com que ele perdesse todas as suas memórias. Naquele instante, um sentimento indescritivelmente estranho o dominou. Era como se ele tivesse sido arrancado de seu próprio corpo e colocado dentro de outro. Esse corpo estava deitado numa velha cama de madeira, coberta por lençóis verdes escuros. O teto acima parecia muito próximo, feito de tábuas escuras de madeira, cheias de rachaduras, manchas de mofo e marcas d'água. Zhou Mingrui. Não, agora ele era Clem Moretti. Clem Moretti sentiu sua cabeça ainda doer, embora a dor estivesse gradualmente diminuindo. Ele queria se mover, mas descobriu que seu corpo estava incrivelmente fraco, como se tivesse acabado de sair de uma febre severa. Ele se forçou a virar a cabeça e olhou para o quarto ao redor. A luz do luar atravessava as janelas e revelava móveis antigos, uma escrivaninha cheia de livros, uma cadeira de madeira lascada e um espelho de corpo inteiro encostado na parede. Clem levantou-se com dificuldade. Suas pernas tremiam enquanto ele se aproximava do espelho. Zhou Mingrui ficou atonado momentaneamente. Como não havia iluminação suficiente à noite, não conseguiu ver claramente. Ele continuou caminhando até que estivesse a apenas um passo de colidir com o espelho. Usando o luar carmesim como iluminação, ele virou a cabeça e examinou o canto da têmpora.
Um reflexo claro apareceu no espelho. Sua têmpora tinha uma ferida grotesca, com marcas de queimaduras ao redor. O sangue manchava os arredores da ferida e havia gosmas de cérebro branco acinzentadas que se contorciam lentamente. A dor latejante logo se intensificou. Zhou Minrui quase desmaiou devido à dor. Ele sentiu como se alguém tivesse acendido uma fogueira dentro de seu crânio. O fogo queimava seus pensamentos, destruía sua consciência e fazia com que ele perdesse todas as suas memórias. Naquele instante, um sentimento indescritivelmente estranho o dominou. Era como se ele tivesse sido arrancado de seu próprio corpo e colocado dentro de outro. Esse corpo estava deitado numa velha cama de madeira, coberta por lençóis verdes escuros. O teto acima parecia muito próximo, feito de tábuas escuras de madeira, cheias de rachaduras, manchas de mofo e marcas d'água. Zhou Minrui. Não, agora ele era Clem Moretti. Zhou Minrui recuou de medo diante do que viu. Era como se a pessoa no espelho não fosse ele mesmo, mas um cadáver dissecado. Como poderia uma pessoa com feridas tão graves ainda estar viva? Ele virou novamente a cabeça em descrença e checou o outro lado. Embora estivesse distante e a iluminação fosse fraca, ainda podia ver a ferida profunda e manchas vermelhas de sangue. Zhou Minrui respirou fundo enquanto tentava se acalmar. Ele estendeu a mão para pressionar o peito esquerdo e sentiu seu coração acelerado, exalando imensa vitalidade. Então tocou sua pele exposta e sentiu que, sob a ligeira frieza, fluía calor. Quando se agachou, depois de verificar que conseguia dobrar seus joelhos, Zhou Minrui levantou novamente e se acalmou. O que está acontecendo? Ele planejou inspecionar sua lesão na cabeça seriamente mais uma vez. Ele deu 2 passos para frente e, de repente, parou. O luar da lua carmesim era relativamente escuro, portanto era insuficiente para sua inspeção séria. Um fragmento de memória apareceu quando Zhou Minrui virou a cabeça para olhar os canos brancos acinzentados e a lâmpada de metal na parede ao lado da mesa de estudos. Esta era a lâmpada a gás mais comum atualmente. Sua chama era estável e sua capacidade de iluminação era excelente. Com a situação familiar de Clem Moretti, até uma lâmpada de querosene era um sonho. Quiçá uma lâmpada a gás. A utilização de velas era mais apropriada para sua posição e status. No entanto, 4 anos atrás, quando varava as noites para ser admitido na Universidade de Roy, seu irmão mais velho, Benson, sentiu que era uma questão importante da qual o futuro de sua família dependia. Portanto, ele insistiu em criar condições de estudo condizentes, mesmo que isso significasse assumir dívidas. Naturalmente, Benson, que era alfabetizado e trabalhou por vários anos, não era uma pessoa imprudente, que não pensava nas consequências. Ele tinha alguns truques na manga. Argumentou com o senhorio para elevar os padrões do apartamento, instalando tubos de gás para melhorar a probabilidade de aluguéis no futuro. O senhorio, convencido, forneceu o dinheiro para concluir as modificações básicas. Então, usando a conveniência de trabalhar em uma empresa de importação e exportação, comprou uma lâmpada a gás que estava quase a preço de custo. No final, ele apenas usou suas economias e não precisou pedir empréstimos. Depois que o fragmento de memória apareceu em sua mente, Zhou Minrui foi até a mesa, girou a válvula no cano
e começou a girar o interruptor da lâmpada de gás. Com um som estridente, uma faísca de fricção soou. A luz não desceu sobre Zhou-Minhui como esperava. Ele girou o interruptor mais algumas vezes, mas tudo o que a lâmpada fez foi crepitar e permanecer escura. Por que não está funcionando? Retraindo a mão e pressionando a têmpora esquerda, Zhou Mingri procurou um motivo vasculhando seus fragmentos de memória. Após alguns segundos, ele se virou e caminhou em direção à porta, chegando à instalação da máquina, que estava igualmente inserida na parede e tinha tubos brancos acinzentados ligados a ela. Era um medidor de gás. Depois de ver as engrenagens e rolamentos expostos, Zhou Minhui pegou uma moeda do bolso da calça. Era amarela escura e tinha um brilho bronze. À frente da moeda estava gravada com um retrato de um homem que usava uma coroa, e havia um sobre um ramo de trigo na parte de trás. Zhou Minhui sabia que esta era a moeda mais básica do reino Lomin. Era chamado 1 centavo de cobre. Depois de virar a moeda, que só foi cunhada e circulou depois que o rei George III subiu ao trono, Zhou Minhui a inseriu na fina boca vertical do medidor de gás. Após a moeda cair no fundo do medidor, o som das engrenagens soou imediatamente, produzindo um ritmo mecânico curto, mas melodioso. Zhou Minhui olhou para o medidor por alguns segundos, antes de voltar para a escrivaninha de madeira. Então estendeu a mão para girar o interruptor da lâmpada a gás. Depois de crepitar, houve um som agudo. Uma pluma de fogo se acendeu e cresceu rapidamente. A luz brilhante primeiro ocupou os interiores da lâmpada de parede antes de penetrar o vidro transparente, cobrindo a sala com um brilho morno. A escuridão rapidamente diminuiu enquanto a luz carmesim vecoava pela janela. Zhou Minhui sentiu-se aliviado por um motivo desconcertante quando chegou rapidamente à frente do espelho. Dessa vez, ele inspecionou seriamente sua têmpora e não perdeu um único detalhe. Após algumas rodadas de inspeção, percebeu que além da mancha de sangue original, não havia mais líquido saindo da ferida grotesca. Parecia que tinha recebido a melhor hemostasia e bandagem. Quanto ao cérebro branco acinjontado que pulsava e o crescimento discernível de carne e sangue ao redor da ferida, significava que poderia levar de 30 a 40 minutos, ou talvez de 2 a 3 horas, antes de deixar apenas uma leve cicatriz. Será que são efeitos restaurativos causados pela transmigração? Depois disso, ele soltou um longo suspiro. Independentemente da situação, ele ainda estava vivo. Depois de se decidir, abriu uma gaveta e tirou um pequeno pedaço de sabão. Ele pegou uma das toalhas velhas e esfarrapadas penduradas ao lado do armário e abriu a porta, e então caminhou até o banheiro público que era compartilhado pelos inquilinos no segundo andar. Sim, eu deveria limpar as manchas de sangue na minha cabeça, ou vou continuar parecendo uma cena de crime. Tudo bem me assustar, mas se fosse assustar minha irmã Melissa quando ela acordasse cedo amanhã de manhã, seria bem problemático. O corredor do lado de fora estava escuro como breu. As silhuetas mal eram acentuadas pelo luar carmesim da janela no fim do corredor. Eles pareciam um par de olhos monstruosos que silenciosamente observavam a vida até tarde da noite. Zhou Minhui acalmou seus passos enquanto caminhava em direção ao banheiro comunitário com um medo arrepiante. Quando entrou, havia ainda mais luz da lua, permitindo que ele visse tudo claramente. Zhou Minhui ficou na frente de um lavatório e girou a maçaneta da torneira. Ao ouvir o som de água jorrando, de repente lembrou de seu senhorio, o Sr. Frank. Como a água estava incluída no aluguel, esse cavalheiro baixo e magro, que usava uma cartola, um colete e um terno preto, sempre inspecionava o banheiro para anotar qualquer som de água corrente.
Se a água jorrasse muito alto, o Sr. Frank ignoraria todos os traços cavalheirescos, agitando a bengala e batendo na porta do banheiro, gritando coisas como: ladrão maldito, o desperdício é um assunto sem vergonha, vou me lembrar de você. Se eu ver isso acontecer novamente, suma junto com a sua bagagem imunda. Marque minhas palavras. Este é o apartamento mais econômico de Tingen. Você não encontrará um senhorio mais gentil em nenhum outro lugar. Deixando de lado esses pensamentos, Zhong Minhui usou uma toalha úmida para limpar as manchas de sangue de seu rosto repetidas vezes. Depois de verificar-se a si mesmo, usando o espelho do banheiro e observando que tudo o que restava era uma ferida medonha e um rosto pálido, Zhong Minhui relaxou. Então, tirou a camisa de linho e usou uma barra de sabão para lavar as manchas de sangue. A ferida era muito exagerada e havia muito sangue. Além de seu corpo, seu quarto provavelmente ainda tinha sinais de seu ferimento. Quando terminou de limpar sua camisa de linho alguns minutos depois, ele rapidamente voltou ao seu apartamento com uma toalha úmida. Primeiro limpou a marca de sangue na mesa e, em seguida, usando a iluminação da lâmpada a gás, procurou manchas que deixou passar. Ele imediatamente descobriu que uma quantidade substancial de sangue havia se espalhado pelo chão embaixo da mesa, e havia um projétil amarelo no lado esquerdo da parede. Um tiro de revólver na têmpora? Depois de misturar e combinar as pistas de antes, Zhong Minhui teve uma ideia aproximada de como Klein havia morrido. Ele não estava com pressa para verificar seu palpite. Em vez disso, tirou as manchas de sangue e limpou a cena. Depois, pegou o projétil e voltou para o lado de sua mesa. Ele abriu o cilindro do revólver e despejou as munições para fora. Havia um total de 5 cartuchos e um cartucho vazio, com o lustre bronze. Zhong Minhui olhou para o cartucho vazio em sua frente e colocou a munição de volta no cilindro enquanto balançava a cabeça. Ele desviou o olhar para a esquerda e pousou nas palavras do caderno: todos vão morrer, inclusive eu. Depois disso, mais perguntas surgiram. De onde veio a arma? Foi suicídio ou um suicídio falso? Que tipo de problema um graduado em história de origens humildes poderia ter? Por que tal método de suicídio deixaria tão pouco sangue? Foi porque transmigrei na hora certa e isso veio com benefícios de cura? Depois de pensar por um momento, Zhong Minhui trocou sua camisa por uma limpa de linho. Ele sentou-se na cadeira e começou a ponderar sobre assuntos mais importantes. A experiência de Klein não era algo que ele precisasse se preocupar. O verdadeiro problema era descobrir o motivo de sua transmigração e se ele poderia voltar. Seus pais, parentes, melhores amigos e colegas, o mundo fascinante da internet e todos os tipos de deliciosas iguarias, estas eram as razões para sua vontade de voltar. A mão direita de Zhong Minhui estava subconscientemente puxando o cilindro do revólver e batendo de novo no lugar, repetidamente. Sim, não há muita diferença para mim entre este período de tempo e o passado. Fui apenas um pouco azarado, mas por que iria transmigrar sem nenhuma razão? Má sorte. Sim, eu até mesmo tentei fazer um ritual para melhorar a sorte hoje antes do jantar. Um pensamento surgiu na mente de Zhong Minhui, iluminando as memórias que estavam escondidas por uma névoa de confusão. Sendo um sabichão qualificado de política, de história, economia, biologia e até mesmo folclore, ele sempre se considerou como conhecedor de um pouco de tudo. É claro que seu melhor amigo muitas vezes zombava dele como sabe-tudo, especialista de nada. E uma das coisas que Zhong Minhui conhecia era a adivinhação chinesa.
Quando visitou sua cidade natal ano passado, ele descobriu um livro encadernado à mão intitulado Adivinhação Quintessencial e Artes Arcanas da Dinastia Qin e Han, em uma antiga livraria. Parecia muito interessante e poderia ajudá-lo nas discussões acaloradas na internet, então ele o comprou. Infelizmente, seu interesse foi de curta duração. A caligrafia vertical usada tornava a experiência de leitura horrível. Tudo o que fez foi folhear as páginas iniciais antes de jogá-lo em um canto. Ele havia experimentado uma onda de má sorte no último mês, perdendo seu celular, clientes fugindo depois de traí-lo e erros no trabalho. Só então, de repente, se lembrou do ritual para melhorar a sorte escrito no início da Adivinhação Quintessencial e Artes Arcanas da Dinastia Qin e Han. Além disso, os requisitos eram extremamente simples, nada muito requintado. Tudo o que precisava era pegar 4 porções de alimentos básicos e colocá-las nos 4 cantos do quarto, podendo ser colocados em móveis como mesas e armários. Então, de pé no meio da sala, ele teria que dar 4 passos no sentido anti-horário, formando um quadrado. O primeiro passo exigia que entoasse com sinceridade: Bênçãos originárias do Senhor imortal do céu e da terra. O segundo passo, entoar silenciosamente: Bênçãos originárias do Senhor do paraíso do céu e da terra. O terceiro passo era entoar: Bênçãos originárias do exaltado soberano do céu e da terra. E o quarto passo, entoar: Bênçãos originárias do celestial digno do céu e da terra. Depois dos 4 passos, ele precisava fechar os olhos e esperar 5 minutos em seu local original. Só então, o ritual seria considerado completo. Como não lhe custava nada, ele encontrou o livro, seguiu o que estava estipulado e o fez, antes do jantar. No entanto, nada aconteceu. Quem teria imaginado que eu iria realmente transmigrar no meio da noite? Transmigração. Há uma possibilidade distinta de que seja devido a esse ritual de melhoria da sorte. Sim, eu deveria tentar aqui amanhã. Se for realmente por causa disso, tenho uma chance de transmigrar de volta. Independentemente, eu tinha que tentar. Eu também tenho que tentar um Ave Maria.